Olá, sejam bem-vindos em mais uma live, mais um Momento em Pauta. Hoje recebemos o advogado e candidato a desembargador do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mafrense, Dr. Romualdo. Doutor, seja bem-vindo ao Rio Maframix, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre essa minha pretensão. Estou retornando aqui a Mafra, sou mafrense, nascido aqui e acabei indo estudar para Blumenau e me transferindo para lá, criando família lá, mas a minha família, meus irmãos residem aqui em Mafra ainda, né? E sempre que posso estou aqui, venho constantemente para cá, agora menos em razão da pandemia, mas venho constantemente aqui para a região. Tá certo, doutor. Mafrense, né? Nascido e criado na localidade de Avencal do Saltinho, Romualdo fez carreira na profissão em Blumenau e, se eleito, será o primeiro mafrense eleito a um dos cargos de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É um fato raro, mas é para celebrar. Pois então, eu estou voltando aqui hoje, né, com esse propósito, visitando alguns colegas advogados, né? É um processo chamado do 5º Constitucional, que 1/5 das vagas do cargo de Tribunal de Justiça são destinados aos advogados e ao Ministério Público. E na minha carreira profissional, que eu desenvolvi lá em Blumenau, eu tive uma longa vivência institucional na OAB e isso me credenciou a participar desse processo, né? Então, sou mafrense, né? Mesmo hoje radicado em Blumenau, mas tenho minhas raízes aqui e o processo mudou. Pela primeira vez, os advogados vão poder votar, então essa é a razão também, né? Eu sempre defendi a democratização desse processo de escolha dos desembargadores pelo 5º e os advogados poderão votar no dia 21 de junho e escolher um dos 12 candidatos que estão hoje, né, na disputa dessa vaga. Doutor, antes de nós falar dessa vaga em si, né, esse processo tudo, queria que o senhor fizesse uma leitura de como foi essa trajetória lá do Avencal do Saltinho a chegar agora a um candidato a esse posto. Como é que foi essa trajetória? Então, tem a minha trajetória. Meus pais eram agricultores, né, pequenos agricultores, e eu desde pequeno, né, não gostava muito da roça, né? Então o trabalho no sol e fazia mal. Meus pais tinham plantação de fumo, né? E aquilo, não sei se era o próprio veneno, os agrotóxicos que se utilizavam, e fazia mal para a minha saúde. Eu estudei até a primeira série do 2º grau, que era lá na época, né? E aí eu perdi a minha mãe faleceu muito nova e eu era novo também, tinha 14 anos. E o meu pai entendia, não precisa estudar, né? Para que estudar, né? Volta a trabalhar na roça. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar de cobrador de ônibus. E eu acabei vindo trabalhar de cobrador de ônibus com 14 anos, então carteira assinada, já tudo bonitinho desde os 14 anos. E assim que surgiu uma oportunidade eu voltei a estudar e eu fiz o magistério, concluí aqui no Colégio Barão de Antonina. Na época tinha 2 possibilidades, ou era contabilidade ou magistério, e eu acabei optando pelo magistério e depois eu fui dar aula. E foi no ano de 87, 88, eu fui professor então da rede municipal de ensino, né, professor da prefeitura de Mafra, mas eu já tinha a intenção de continuar estudando. Aí tinha uns colegas, uns amigos que também lá do interior que foram fazer vestibular, aí um passou para educação física em Joinville, o outro não me recordo para que curso ele passou. E eu tentei já início de 88 também, aí eu tentei decidi que queria fazer Direito, né? Fiz para a Univale em Itajaí, e aí não deu certo, porque na época só existiam 3 faculdades de Direito em Santa Catarina, era a Universidade Federal, a Univale em Itajaí e a FURB em Blumenau.
E então quem não passava na Federal, o pessoal lá de Florianópolis, do litoral, todo mundo ia fazer em Itajaí, então era bastante concorrido. E aí já em 88 eu fiz o vestibular para a FURB e acabei sendo aprovado, né, no vestibular na metade do ano, mas aí consegui trancar a matrícula, continuei dando aula até o final do ano e início de 89 eu saí daqui, né, com uma mala, uma malinha, uma muda de roupa, como a gente diz, e fui para Blumenau tentar a sorte, fui lá para fazer a faculdade, né, o início foi bastante difícil, né, mas consegui, né, e assim o meu pai deixou muito claro, né, meu pai honestamente, né, me disse, a decisão é tua, se você quiser ir, você pode ir, mas saiba que eu não vou poder te ajudar. Vai com as suas próprias pernas. Vai com as suas próprias pernas, vai ter que se virar para pagar a faculdade particular, né? Então, o início foi bastante difícil, né, porque eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade, pagar o local para morar, né, a pensão, né, onde a gente morava, a república, né, que a gente chamava na época. Mas eu sobrevivi a tudo isso, né, então terminei a faculdade em 1993 e em 1994 eu continuei estudando, surgiu lá na FURB a Escola da Magistratura, né, que foi a primeira turma também do interior de Santa Catarina, que é o próprio Tribunal de Justiça que oferece esse curso para quem pretende fazer concurso para juiz, né, para magistrado, né. Então eu concluí em 94, na época eu fiz alguns concursos para juiz, acho que 3 ou 4, no último deles eu fui até a penúltima prova, então a nota para aprovação era 5, eu tirei 4,5. E aí eu fiquei meio decepcionado com o resultado, recorri, né, não conseguia reverter. E depois disso casei, conheci a minha esposa, casei e a vida acabou tomando outro rumo, né? E eu segui depois a carreira lá como advogado e esse envolvimento também com a OAB, com a instituição lá em Blumenau. Doutor, como que o senhor avalia o momento do judiciário brasileiro hoje? O judiciário, né, passa, eu acho que assim, todas as instituições democráticas que nós sempre defendemos e devemos defender, porque não existe outro regime melhor no mundo que o democrático, né, um governo democrático. Então, não há, né, nós temos que defender a democracia, o Estado democrático, e o judiciário ele faz parte dessas instituições democráticas, né, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, está na Constituição, são poderes independentes e harmônicos, né. E eu acho que o Brasil passa assim, por um momento de muita polarização e isso vem atingindo também o judiciário, né? O judiciário, como os demais poderes, ele tem os seus problemas, né? E eu acho que talvez o judiciário peca por ser um poder muito fechado, né? As pessoas enxergam, os cidadãos, as pessoas comuns enxergam o judiciário como algo muito distante, inatingível, né? Uma caixa preta, algo que ninguém consegue saber o que se passa lá dentro, né? E em razão disso, muitas vezes o judiciário, né, ultimamente também tem sido vítimas até, né, de ataques injustos de pessoas que não entendem qual é a verdadeira atribuição do poder judiciário, né? Então o momento é um pouco crítico, né, de um modo geral, né, dos 3 poderes, em razão dessa radicalização de ideias, né? Mas eu acho que é importante que o judiciário se abra um pouco mais para que a sociedade possa entender o que é de fato esse poder, qual a utilidade dele, né, para a sociedade, por que ele é importante para a sociedade, né? O judiciário faz parte desse sistema que juridicamente a gente chama de freios e contrapesos, né? Então, os 3 poderes são independentes e um fiscaliza o outro. E o judiciário, né, faz parte disso, né? E o judiciário também é fiscalizado, né? Então, é dessa forma que deve conviver, né, os 3 poderes. Doutor, se o senhor for eleito, como que o senhor pretende atuar lá dentro do tribunal? Se eu for eleito,
sendo eleito, né, chegando lá, estou confiante que vou chegar, né, na disputa dessa vaga aí. Essa vaga que é chamada do 5º Constitucional, então eu serei alguém que não é integrante do Poder Judiciário. E é exatamente essa a ideia quando a Constituição Federal previu esse chamado 5º Constitucional, é exatamente para trazer pessoas de fora do Poder Judiciário para que haja essa reoxigenação, né? Que venha alguém com ideias novas, que pense diferente, né? Que tenha uma vivência diferente daquela que os juízes de carreira têm, né? Então, eu vou exercer o cargo, né, com essa visão, né, que a gente tem da advocacia, né? Do que é o dia a dia da advocacia, o que afeta o dia a dia da advocacia, e também com esse lado também mais humano, que a advocacia lida no dia a dia, que é o convívio com as pessoas, né, esses conflitos que chegam, né, os pedidos para os advogados ajuizarem as ações, né, então o advogado, né, muitas vezes é psicólogo, é padre, é pastor, ele tem que aconselhar a pessoa, né? Então ele tem essa convivência mais próxima da sociedade, né? Então essa visão de aproximação, né, da sociedade com o judiciário é que eu pretendo levar. Doutor, assim como jornalistas, nós estamos sofrendo alguns ataques, as pessoas não compreendem a ação da imprensa, os advogados também vivem, né? Por exemplo, aquele advogado que defende um criminoso, as pessoas não entendem que aquela pessoa também tem um direito e precisa ser respeitado. Como o senhor avalia hoje os advogados no Brasil, nós estamos no meio dessa guerra de esquerda, direita, de centro, como o senhor vê os seus colegas advogados? A defesa de todo cidadão, né, é um direito constitucional. Então todo cidadão tem esse direito, né, de ter a sua defesa, podendo ele contratar um advogado ou não, né? Realmente há essa polarização, né, como eu dizia, e a própria democracia propicia isso, porque as pessoas são livres para falar o que pensam, né, o que acham, né? E isso, às vezes, os advogados são incompreendidos, principalmente quem atua na esfera criminal, que as pessoas confundem não apenas, né, a pessoa que cometeu o crime com o crime, né, mas o próprio advogado com o cliente que ele defende, né? Se aquele cidadão cometeu um crime e é taxado de criminoso, o advogado não é. O advogado está fazendo o papel dele, né, que é essa garantia constitucional de defender aquele cidadão, né? E aí entram várias outras questões, né, de direito de defesa, de dignidade da pessoa humana, tratamento digno, que todo cidadão tem direito, né? Então, hoje realmente a gente vive isso, né? Às vezes o cidadão é já julgado e condenado antes de se analisar a prova, antes de se analisar o que de fato aconteceu, se de fato aquele cidadão cometeu aquele crime, né? Então tudo isso tem que ser olhado com muito cuidado, né? Então é essa noção que a gente tem que ter, né, desse direito de defesa, né, das garantias constitucionais de todos os cidadãos, porque hoje é aquele cidadão que está lá, amanhã posso ser eu, posso ser você, qualquer um de nós está sujeito a cometer algum erro, algum equívoco em algum momento da vida. Doutor, para nós chegar ao fim do nosso bate-papo, a pandemia acelerou muitos processos em muitas áreas, inclusive no judiciário. Hoje é possível você agendar com o juiz, o promotor, o advogado, as partes, pelo WhatsApp, a audiência recebe o link pelo celular, pelo próprio celular, a vítima, o advogado pode participar de uma sentença ali, do julgamento. Como que o senhor avalia pós-pandemia? Isso deve continuar? Como que o senhor vê essa pandemia quando for embora? O que deve ficar de bom aí no judiciário? Eu acho que essa pandemia, né, apesar de toda a desgraça que nos causou, né, todas as perdas, ela trouxe, se existe algo de bom que ela trouxe, né, pode-se dizer isso, é essa evolução da tecnologia, né?
E nos meios jurídicos a gente, né, sempre fala e tem esse receio, principalmente na advocacia. A advocacia vai acabar, a tecnologia, os robôs vão substituir os advogados, os robôs vão dar sentenças, dar decisões judiciais, né? Eu não acredito nisso, né? Então, os conflitos são humanos, são conflitos entre pessoas e que sempre precisarão de pessoas para intermediar, né? E essa evolução tecnológica, eu acho que ela veio para ficar, né? Mas ela não vai substituir o ser humano, mas veio para facilitar. Então, no âmbito do Poder Judiciário, né, eu até colocava que eu imagino que a gente vai partir para um sistema híbrido, né? E hoje o Judiciário investiu nisso em razão da pandemia, então investiu em tecnologia, né, em câmeras, em sistemas tecnológicos que possibilita que o advogado, ele pode do seu escritório falar com o juiz ou ele pode se dirigir lá ao fórum e falar com o juiz, né? Ele pode ir ao tribunal em Florianópolis, fazer uma sustentação oral lá numa câmara julgadora e ele pode aqui de Mafra, do seu escritório, fazer essa sustentação oral, né, por uma videoconferência, né? E eu imagino que é para isso que caminha, né? E cada um vai ter a sua opção, né? Então não precisa o advogado se deslocar daqui até lá, mas se ele se sentir confortável, se ele acha necessário, ele vai até lá e esses dois sistemas estarão disponíveis. Então eu imagino que nós teremos aí uma forma híbrida, né, dos serviços judiciários, né, de um modo geral daqui para frente, pós-pandemia. Tá certo, doutor. Quero lembrar você que nos acompanha que essa entrevista foi tomada todas as medidas de distanciamento, o uso de máscara até o início da nossa entrevista. Todos os itens, como os microfones, cadeiras, foram limpas com álcool em gel. O álcool em gel está em todo o nosso estúdio, justamente para garantir a minha segurança e a segurança dos nossos convidados. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença, já deixar o convite para novas vezes, quando vir em Mafra, para a gente bater um papo sobre esse setor jurídico, o departamento jurídico, que é muito importante, porque fala diretamente com a população em busca dos seus direitos, das suas demandas. E aproveitar para o senhor fazer as suas considerações finais, falar com seus colegas advogados aí, tá? O microfone é seu. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Nós estamos então nesse momento de eleição direta pelos advogados. Eu, quando estive na OAB, eu fui presidente da OAB Blumenau durante 3 anos, fui conselheiro durante 6 anos, então eu tenho uma vivência institucional de mais de 10 anos, né? Conheço as demandas aí da advocacia e fui sempre um defensor da democratização desse processo de escolha, né, da vaga de desembargador. Então, eu gostaria aqui de conclamar principalmente os colegas advogados para que no dia 21 de junho, né, vão lá e escolham um dos 12 candidatos, né? Então, isso é importante para legitimar esse processo, né? E para que a gente possa aperfeiçoá-lo cada vez mais, né? E os advogados possam escolher quem efetivamente representa a advocacia do interior, dos pequenos escritórios, né? E que conhece essas demandas do dia a dia da advocacia, né? Agradeço imensamente essa oportunidade, voltarei aqui sempre que for possível, quando for convidado, quem sabe, né, uma vez eleito, chegando lá, teria a honra de voltar aqui para falar aqui com os meus conterrâneos mafrenses. Tá certo, doutor. Vai ser um prazer tê-lo conosco aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença. Deixe seus comentários. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso YouTube, você pode compartilhar essa entrevista. Você que é mafrense, compartilhar e divulgar o Rio Mafra Mix chegar cada vez mais longe. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.